Boa tarde. Estou tentando acertar aqui os detalhes. Boa tarde, gente. Como que tá o áudio para vocês? Tá todo mundo me escutando? Tá tudo tranquilo? Vou chamar o Lincoln aqui. Então, pessoal, boa tarde. A gente está iniciando aí mais uma live do Barbosão. Essa live a gente vai estar elencando um assunto que é muito comum na nossa várzea, no mundo do futebol, né? No mundo do peladeiro, que é o futsal. Provavelmente é uma das modalidades do futebol do esporte, né? Que envolve o futebol e a bola que a gente mais pratica, né? O futsal é muito usado na várzea, porque falta campos de futebol, falta... o próprio society exclui muito parte da população, porque custa caro, né? E os campos de futebol de 11 cada vez mais raro nos bairros, então as quadras de escola, as quadras de igreja são muito usadas, né? Então... o futsal é muito presente na nossa vida. Algo, por exemplo, eu cresci numa comunidade que é uma comunidade de Juiz de Fora, uma comunidade operária, um bairro operário construído para os operários da Mercedes-Benz, Becton Dickinson e Paraibuna de Metais. E a gente não tinha campo de 11 lá. Então, nós utilizávamos muito a quadra da escola. Era praticamente o local da várzea do bairro, era a quadra da escola e onde ocorria todo o nosso desenvolvimento no futebol, né? O Engreve está falando aí que começou... Também o Engreve começou dentro de uma quadra, né? De futebol, de salão. Um abraço aí ao Wagner, Daniel Quintal. Obrigado. A camisa antifascista do Soviet, que foi lançada mês passado, agora chegou. Quem ficou de receber, entrar em contato aí com o Soviet, comigo, para receber essa camisa. França, Vilardinho. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Lincoln, que é jogador do Racing. Lincoln, eu não tô te achando aqui, cara. Pede para participar aqui. Tu não tá online. Vamos esperar o Lincoln entrar aqui online. Deixa eu ver. Ainda não tá online aqui para mim chamá-lo. Se o Lincoln entrar online aí, a gente... Agora foi. Vamos ver se o Lincoln entra. Tô aguardando para... Esse aí é o Lincoln. Tudo bom, Lincoln? Boa tarde. Um abraço aí, Dudu. Boa tarde, esse é Lincoln, o pivô brasileiro que joga hoje no Racing de Avejaneira, um gigante argentino. Para quem não conhece o futebol argentino, o Racing é um dos maiores clubes da Argentina, rival do Independiente, que revelou vários craques no campo, como Diego Milito, o Lincha, né? Lisandro Lopes, hoje ainda jogando lá até hoje. É um time campeão da Libertadores. Enfim, Lincoln, se apresenta aí pra gente. Como que você tá? Boa tarde aí, como tá Buenos Aires? Tarde. Boa tarde, rapaziada aí que tá acompanhando a live. Meu nome é Lincoln Santana, sou atleta aqui do futsal do Racing e já tô aqui essa é a minha segunda temporada aqui. E estamos indo, né? Essa pandemia aí, mas estamos caminhando bem. Buenos Aires segue tranquilo, graças a Deus. Ah, que bom. E como que tá a pandemia aí em Buenos Aires, Lincoln? Como que foi desde o início aí? Como que o governo agiu para dentro da pandemia? Como que foi a sua experiência viver essa pandemia em Buenos Aires? Então, eu cheguei aqui em fevereiro, né? E minha família, no caso, viria depois, minha esposa e minha filha. E elas chegaram aqui dia 15 de março, um dia depois que o aeroporto fechou quase, né? Porque aqui a prevenção foi feita muito antecipada.
antes mesmo de alastrar, subir os números de infectados, de casos, o governo já tomou algumas precauções, já foi fechando algumas fronteiras, já foi dando algumas instruções para mercado, farmácias, as coisas, não andar na rua à toa e tudo mais. E depois que começou mesmo assim a subir o número de casos, o governo foi mais rígido, fez um lockdown, como chamam, né? E só podia sair mercado, farmácia e um membro de cada grupo familiar. Eu mesmo, experiência própria, saí 2 vezes para fazer compras e fui parado por policiais. Eu me lembro que no início, assim, que estava muito rígido, foi muita gente presa, porque estava na rua bebendo, conversando, à toa, e os policiais levavam, os carros que não tinham permissão para andar na rua também levavam, e não tinha ninguém na rua mesmo no início. Tanto que aqui foi começar a subir o número de casos agora, que foi liberando um pouco, que, assim, o pessoal que estuda diz que é normal, tudo mais, e tá, na medida do possível, tá caminhando bem, né, cara? Graças a Deus não tem tanto número de mortes, assim, tá meio que controlado e agora tá começando a flexibilizar um pouquinho. Em greve, essa é a diferença é um país com um presidente e outro sim. O Ingreve é um time aqui da Baixada que se espelhou, a camisa espelhada no Boca Juniors. A gente, inclusive, tem um time que a camisa dele é espelhada no Racing. A primeira camisa do Boêmios foi toda ela é toda, como fala, inspiração à camisa do Racing. A gente tem bastante time com ligação ao mundo do futebol argentino. E me fala o seguinte, o clube, como que foi a negociação do clube com os jogadores durante a pandemia? O clube pagou? Como que foi essa negociação? Então, desde que eu cheguei aqui no Racing, assim, eu já rodei muito lá, no futsal, campo, várzea, e a gente vai conhecendo pessoas que cumprem os acordos e vamos conhecendo aquelas pessoas também que não cumprem nada, né? Então, aqui no Racing eu tive a sorte, fui feliz de achar um clube assim muito organizado, muito estruturado. Já sabia que era um clube grande, né? Mas eu não sabia como era essa estrutura no futsal, nos outros esportes e tudo mais. E não, pelo contrário, aqui os caras são muito corretos, ajudam com tudo. Na pandemia, assim, continuaram pagando, entendeu? A gente vem treinando por Zoom, porque há uma possibilidade de a gente voltar com os protocolos a jogar mais para frente, aí uns 15, 20 dias para frente. Os treinos são por Zoom? Sim, são por Zoom. A gente vem treinando por Zoom desde que começou a quarentena, desde o dia 23, se eu não me engano, de março, que a gente parou de treinar. E a gente vinha seguindo direto, porque eu não sabia como ia ficar, viemos mantendo a forma. Aí, como começou de vez o número de casos subir e tudo mais, a gente diminuiu um pouco a carga e agora voltou a subir. Mas o acompanhamento da diretoria, com os atletas, com tudo, vem sendo nota 10. Estão sempre perguntando, estão sempre vendo se algum atleta precisa de alguma coisa. São profissionais ao extremo aqui, graças a Deus. Que bom, que bom. Então, para a gente entrar um pouco nesse mundo do futsal, eu acho que seria bom você comentar para a gente aí como que foi a tua entrada no mundo do futsal, né? A relação com a várzea também. Como eu coloquei antes, eu acho que eu tenho uma compreensão que a várzea e o futsal, eles andam muito juntos. Inclusive, o futsal, existe a várzea do futsal, né? Que é campeonatos organizados nos bairros e que são de futsal. E a várzea, ela tem uma relação o próprio futebol de campo muito ligado ao futsal, né? Porque, como a gente tem debatido, os campos têm diminuído cada vez mais. Inclusive, o futsal, a criação do futsal, que vem do Uruguai e depois vem para o Brasil na década de 40, primeiro no Uruguai na década de 30, mas depois vem para o Brasil, ele se deve ao fim dos campos de futebol, assim, a poucos campos de futebol, e aí o pessoal começou a jogar em quadra de basquete, né? Isso é uma realidade que vem cada vez mais presente, né? Como o Ingreve colocou aqui, que é um time do Barbosão que começou no futsal, eu tive a minha experiência quase toda de juventude dentro do futsal. Muita gente deve se identificar com isso, né? O futsal é muito presente. Como que foi a sua vida, assim, a tua relação com o futsal, na várzea? Tu foi criado na Ilha do Governador, né? Conta pra gente um pouco aí de como foi a sua formação.
Sim, sim, conto. O rapaz fez uma pergunta aqui, como é o treino por Zoom, aí vou aproveitar, deixa e vou responder a ele, Uhum. e aí depois eu já te comento. Então, o treino por Zoom funciona da seguinte maneira: o preparador físico, o treinador e os auxiliares criam uma sala e tudo mais, e foi deixado uma bola para cada atleta para fazer alguns treinamentos assim. Eu sei que nem todo mundo tem um espaço. Eu mesmo moro num apartamento assim, não tão grande, mas tem um espaço em que posso fazer as atividades. O preparador físico vai passando as atividades para a gente, controlando o tempo, o que a gente deve fazer, tempo de descanso, tempo de intervalo, tudo isso ele vem controlando. E a gente vem treinando dessa maneira. Mas, assim, a ideia não é ganhar nada na parte física, nem de força, nem nada, mas sim manter e perder ao menos possível para uma possível volta, entendeu? Seria esse o pensamento. O campeonato, é só antes da gente tocar naquele assunto da Várzea, o campeonato parou na primeira rodada, né? Depois a gente podia Sim, abordar um sim. pouco. Parou na... A gente E jogou com portões fechados a primeira rodada, já para você ver. Lá atrás a gente já tinha esse protocolo todo que está tendo agora. Jogamos com portões fechados, cada atleta teve que levar a sua própria garrafa com nome, com tudo do time, tudo separado. Já não cumprimentava mais, já tinha meio que esses cuidados, entendeu? E então agora quando volte um protocolo vai ser um pouco mais rígido, acredito eu, né? entendi. Então, conta pra gente um pouco de como que foi a tua relação, como foi a tua formação de jogador na Várzea, a experiência na ilha. Sim, sim. Como que foi? Então, vamos lá. Comecei bem pequeno lá na Ilha do Governador. Minha mãe trabalhava no Sargento ali, um time, inclusive, ao que todos pensam que os atletas começam no futsal, eu comecei ao contrário, eu comecei no campo. Tinha uma escolinha lá e minha mãe, como trabalhava lá e tal, me encaixou lá para eu começar a brincar, nada muito sério e tudo mais. E daí eu fui pro futsal, aos 7 anos mais ou menos, aí começou um pouquinho mais sério. Aos 11 eu recebi um convite para fazer parte do Botafogo, tudo futsal. Aí fui pro Botafogo, fiquei no Botafogo uns 6 a 8 anos, entre futsal e campo, fazendo essa transição para o campo. E depois me mandaram embora, depois de 8 anos, por insuficiência técnica. Depois de 8 anos viram que eu não tinha qualidade nenhuma. Então, são coisas que acontecem no futebol. Mas, então, serviu de aprendizado. E aí eu volto para o futsal, recebi um convite para voltar. Como eu venho te comentando, eu sempre fiz grandes amigos, sempre fui muito profissional desde pequeno e isso me ajudou bastante até hoje, né? As pessoas assim pensam que um jogo... Eu costumo dizer que há a diferença entre um jogador de futebol e um atleta profissional. Eu, desde cedo, fui profissional e sou profissional. Isso eu posso te dizer com segurança. Eu me cuido com a alimentação, e sempre que a gente está em casa eu sigo treinando. Isso também é muito importante. E aí eu vou para o Flamengo, fico um tempo no Flamengo, meu clube de coração. E depois recebo um convite para o Fluminense, tudo salão. E aí pinta uma oportunidade de voltar ao campo no Olaria daí do Rio de Janeiro. Um projeto de uma empresa que me fez o convite e me convenceu aí. Aí eu chego no Olaria, já estava na primeira divisão do Carioca, faço 4 anos, se eu não me engano, aí. E depois eu saio, vou para a Portuguesa, tudo isso campo. E aí eu não tinha nenhum contato com a várzea assim em si. Eu jogava, assim, às vezes uma pelada com os amigos e tudo mais, mas nada que eu acredito seja várzea, um campeonato organizado, assim, ou de society, ou de futsal, ou de campo de 11 e tudo mais. Não tinha contato ainda. Por isso, por estar sempre tendo que me cuidar, eu não tinha como... Assim, eu sempre prezei muito isso. Quando eu estava empregado, treinando, eu evitava jogar pelada, para não ter risco de lesão, essas coisas todas. Aí em 2015 eu chego na Portuguesa, na ilha, onde eu fui nascido e criado. Um time de 10, 12 anos na segunda divisão do estadual. Um projeto bacana também. E eu fui mais por isso, para estar perto de casa, tranquilo ali. E já tinha vontade de voltar para o futsal. Mas abracei esse projeto. E a gente consegue o acesso para a primeira divisão do Carioca. Eu faço o gol do acesso contra o América.
E tudo isso em 6 meses. E assim conseguimos o acesso à primeira divisão do Carioca depois de 12, 13 anos, se eu não me engano, na Portuguesa. E aí aquela festa toda, aí foi ficando mais distante a volta no futsal, né? Por isso que as coisas foram acontecendo, eu recebi algumas propostas e tudo mais, mas Deus sabe de todas as coisas. E um ano depois eu botei na minha cabeça, acabou meu contrato, eles não renovaram comigo, ficaram me devendo 5 meses de salário atrasado, não pagaram a premiação, essa coisa toda, e isso foi me cansando no campo, né? Porque isso acontece. Isso, eu já estava com esses problemas já havia um tempinho. E eu queria uma segurança, né? Minha filha nasceu nesse meio tempo, minha filha nasceu em 2016. Eu queria um pouco mais de segurança, eu busquei e acabei encontrando no futsal. Um amigo que jogou aqui na Argentina um tempo, viveu aqui, chamado Dimas, é muito amigo do meu irmão. Meu irmão trabalha num grande projeto do pai dele, projeto social, pô, sem palavras. E o cara perguntou para ele, aqui os diretores do Racing, se teria algum jogador brasileiro para ele indicar, assim, que gostaria de vir ao Racing por ser um time grande. E ele me mandou uma mensagem um dia me perguntando se eu tinha essa vontade. Ele soube que eu já queria voltar a jogar futsal. Aí eu estava jogando a várzea do futsal. Eu fui, a Liga Insulana aí, que deve ter muita gente lá da ilha assistindo agora. O multicampeão Esporte Aquiles, que a rapaziada conhece. E aí esse amigo meu sabia que eu estava jogando aí e me convida para Lincoln. Pô, pintou um convite, uma oportunidade bacana no Racing, o pessoal lá é muito correto, eu conheço. Eu vivi lá na Argentina um tempo. Aí a gente foi negociamos em 10 dias, se não me engano, rápido assim. Os caras correram, agilizaram tudo. E eu vim parar aqui, cara. Conseguiram uma casa assim na esquina do clube do lado. Quando tem jogo do Racing, a casa onde eu morava tremia. Pra ter ideia, não conseguia... Quando eu não estava dentro do estádio, que eu estava em casa, ou por não conseguir ingresso, por estar muito cheio, o grito de gol parece que é dentro da minha casa, é colado. Você mora bem perto do cilindro, então? Eu morava do lado do cilindro, assim, colado mesmo. E aí vivi aí ano passado inteiro. Graças a Deus, ano passado a gente fez uma temporada boa. Botamos o Racing entre os 4 melhores times da Argentina. Uma coisa inédita, nunca tinha chegado aos playoffs, a gente chegou. O Racing, tocando nesse assunto do futebol, do futsal argentino, o Racing subiu da Série B ano passado, né? Conta pra gente como que é o futsal na Argentina, um pouco da diferença pro Brasil, o que você acha, assim, como que é o futsal lá na Argentina? Então, o Racing ascendeu em 2018, no caso, né? 2019 já era o primeiro ano na primeira divisão, foi quando eu cheguei. E, pô, uma diferença enorme, cara. Não há comparação, é uma diferença muito grande de força física, de contato. Pô, aqui, assim, eu que joguei esse período todo na várzea, joguei, assim, desculpa, vou falar, joguei em favela, joguei em tudo que é lugar, nunca tive medo de torcida. Pra mim, aqui se tornou mais apaixonante do que o normal. Porque o clima dentro da quadra tá sempre assim, o clima tá sempre, entre aspas, hostil, o clima tá sempre quente. Pô, pra mim que gosto, que fui criado assim, não há outra coisa melhor, entendeu? Lá sempre tá lotado? Lá tá sempre, cheio? Sempre cheio, sempre cheio. Você vai jogar contra, um exemplo, Racing Boca, lotado. Racing Barracas Central, que é time de bairro, tá lotado. Ano passado, a semifinal nossa contra o Boca, tiveram que fechar os portões, porque não tinha mais como entrar gente, e botaram mais arquibancada móvel e não tinha mais como. Tava uma loucura, não tinha nem espaço para bater lateral direito. A grade tava colada na quadra, tava uma loucura, cara. Pô, uma sensação. Eu seguindo as redes sociais dos times argentinos, eles mostram muito futsal, né? Principalmente o São Lourenço, o Racing também está mostrando muito, Boca. E sempre tem uma tradição da torcida participar da comemoração, né? Pós-jogo, é uma questão muito tradicional, né? Então, não isso é muito nada, legal. Cara. A gente ano passado iniciou jogando como visitante, né? A gente empatou esse jogo 3-3. Eu empatei o jogo faltando 50 segundos. Aí a gente fez jogar como local.
era um time que antigamente aqui era muito campeão, saiu campeão várias vezes, veio jogar contra a gente aqui, a gente acaba vencendo o jogo, e acabou o jogo, eu tava tirando assim a caneleira e tal, para descer pro vestiário. Do nada, um monte de gente na quadra, cara, não entendi nada. Eu falei, ué, o que esse pessoal tá fazendo aqui, cara? Juntou com os atletas todos, começaram a cantar a música do Racing. Eu falei, que loucura é essa? Eu não sabia a música. Eu, caraca, gente, que isso? Aí depois comecei a perguntar, não, que é normal, o pessoal entra sempre quando ganha, começa a cantar as músicas tradicionais, aí já me botaram para aprender as músicas, que você vai ter que aprender a cantar, porque a gente vai ganhar bastante e tal. Pô, isso é uma coisa, assim, uma sensação, pô, muito boa, cara, sabe? Tá, assim, próximo da torcida, sabe? A torcida tá sempre junta e tá sempre presente, é fundamental também, ajuda bastante. Isso é. E a sua relação com o clube de futebol? Você vai muito ao Cilindro? Você tem ido assistir aos jogos no campo? Como que é o clube isso? O clube incentiva vocês? Vocês conseguem acesso aos jogos? Como é? Então, todas as vezes possíveis eu vou. Quando a gente não está treinando, eu estou dentro do Cilindro quando tem jogo. Então, aqui eles tentam... Eu, particularmente, e todos os atletas de futsal, eles tentam colocar a gente sempre dentro do clube. Assim, tem jogo do campo, eles, pô, vamos lá, tem jogo, tem ingresso, tem isso, tem aquilo, vamos. Tem jogo do futebol feminino, que eles jogam no centro de treinamento aqui, prédio Tita, que tem. Tem jogo do feminino, ó, tem o convite para ir lá, quem puder assistir vai, basquete. Então tá sempre a gente dentro do clube, todas as atividades, menos o futebol, que... por ser assim, alguns jogadores não gostam tanto, mas a grande maioria assiste os nossos jogos de futsal, tá lá com as crianças, às vezes, as divisões de base do futsal. Então, eles tentam deixar a gente bem próximo ao clube, sabe? Eu cheguei aqui em fevereiro. Em junho, assim, eu tive uma facilidade com o idioma, que eu já tinha alguma ideia e tudo mais. Em junho, eu recebi o convite para treinar a escolinha de futsal do Racing. As crianças bem pequenininhas, de 6, 7, 8, 9 anos. Por isso, para que eu estivesse mais assim próximo ao clube e eu poder passar um pouco das minhas experiências para as crianças. Pô, é uma coisa fantástica, cara. Acho que eu não tenho outra sensação de estar assim, o clube te abraça, sabe? Aqui eles costumam dizer que o melhor do Racing é a sua gente. A melhor coisa do Racing são as pessoas do Racing, e é pura verdade. Então, o Dudu colocou uma coisa aqui, o Vilar tinha colocado também sobre o Barracas. Eu queria abordar isso contigo, até tinha comentado antes com você. Uma característica na Argentina é essa questão do clube, ser clube, né, como o Dudu colocou. Lá, os clubes geralmente envolvem basquete, envolve vôlei, tem várias modalidades, né? O São Lourenço é muito tradicional, o Barraca Central tem várias modalidades, o Boca Juniors também investe muito, e agora o Racing também está investindo demais nessa questão, né? De ter modalidades olímpicas, não só olímpicas, mas isso faz um contato com a comunidade muito forte, né? É uma característica muito forte, muito presente na Argentina. E tem clubes que nem são tão fortes no futebol de campo, como o Barraca Central, como, por exemplo, também o Bahia Blanca, que é um exemplo no basquete e eu acho que também no handball. Enfim, é uma característica muito presente lá, né? Do clube abordar vários esportes, né? E ter vários esportes. Igual você citou aí, o Racing incentivar vocês a ir ver vôlei, a ir ver handball. Sim. Isso aqui é feito de uma maneira muito abrangente, sabe? Eles traz mais gente ao clube. E a pessoa vai se interessando ao clube, vai abrindo as portas para todos os esportes e a pessoa vai gostando do clube, se torna sócio, está sempre no clube, faz uma atividade, faz isso, faz aquilo e acaba que o clube vai crescendo com isso. E isso vai ajudando cada vez mais o clube. E sim, tipo, o exemplo que você deu do Barracas Central do Campo, é mais ou menos isso. O Barracas Central no campo de verdade eu não acompanho muito, mas no futsal é um clube que chega sempre. Ano passado terminou a fase de grupo em terceiro colocado, ficando atrás só de Boca e São Lourenço, com uma estrutura muito boa, que dizem, entendeu? Então, acaba que vai criando mais... Alguém comentou aí sobre o Pinóquio. Cadê? Eu acho que foi... O Vilar. Ele comentou sobre o Pinóquio. Então, o Pinóquio
Acho que é o clube que mais foi campeão aqui no futsal. E tem uma estrutura linda, enorme. E tipo assim, a gente foi jogar contra o Pinote ano passado lá, é clássico, é ginásio lotado, é isso tudo que a gente estava falando anteriormente. Aí você não tem só Boca, São Lourenço, os times de camisa, entre aspas, né? Time de camisa, time grande, vamos botar Racing, São Lourenço, Boca, Independente. Não. Acaba que são muitos times que também podem chegar e o campeonato fica cada vez mais competitivo. Isso é bom, né? É uma forma... Inclusive, o Engreve citou um filme que eu não sei quem não viu, ele é dirigido pelo Campanella, que chama Clube da Lua. Acho que o filme esse filme é de 2002, se não me engano, ali pelo início da década passada, e ele retrata a crise lá na Argentina, a crise econômica, e como que ela atinge os clubes de bairro. E mostra como é essa relação dos clubes de bairro na Argentina, entendeu? Isso também é uma característica no Brasil também. Por exemplo, aqui em Vila Isabel, eu moro em Vila Isabel. Vila Isabel tem, por exemplo, a Atlética de Vila Isabel, que, pelo que eu vi na história, na década de 80 era muito presente. Inclusive, eu acho que chegou a ter modalidades olímpicas. E isso tem, por exemplo, tem o Tijuca aqui, que é muito tradicional. Mas na Argentina, isso é muito presente, né? O que é os clubes de bairro, né? E esse filme é fantástico. O Clube da Lua eu indico muito. Tem o Darín como protagonista, que é um ator argentino famoso, e o Campanella, para mim, que é um diretor fantástico de lá. Retrata muito essa questão da crise e como os argentinos valorizam os clubes de bairro, né? E fala um pouquinho aí de como que foi esse último campeonato. Vocês ascenderam da Série B, foram direto quando chegaram na Série A, e pela primeira vez entraram já direto no playoff, né? E não eram favoritos a entrar no playoff, né? Não. A imprensa, assim, as pessoas diziam que o nosso time era ou para brigar para não cair ou para meio de tabela. E foi começando o campeonato, temos os jogos, a gente foi ganhando, empatamos, perdemos, e acabou que no final das contas um treinador novo também, uma comissão técnica toda nova, montamos esse grupo aí e ralamos bastante, cara. Isso aí a gente trabalhou bastante, a gente pegamos essa recompensa aí depois de muito trabalho. Foi um trabalho muito duro ano passado, mas a gente conseguiu entrar nos playoffs, classificamos em sexto, e aí cruzamos com Barracas nas quartas de finais. Aqui, para quem não sabe, é melhor de 3 os playoffs, e isso em uma semana, são 3 jogos em uma semana. A gente jogou o primeiro jogo no sábado, se eu não me engano, depois numa terça e depois num domingo, assim, algo parecido, não me lembro bem, mas eu me recordo que foi assim, um período de tempo curtíssimo, porque tinha outras competições também, tinha a Copa Argentina, tinha isso tudo. Então, ficou dessa forma. A gente perdeu o primeiro jogo pro Barracas na casa deles. Perdemos de 3-1, se eu não me engano. Aí viemos aqui o mando nosso de quadra é no cilindro mesmo, do lado. Dentro do rádio, tem um polideportivo do lado. E a gente manda os jogos ali. É um ginásio dentro do complexo do cilindro, então? Sim, é tudo dentro do mesmo complexo. E aí a gente ganha e vamos pro... esse rapaz que tá escrevendo aí, M.E. Ferreira. Abraço, Marcos. Esse é o goleiro do meu time. Para mim é um fenômeno. É seleção sub-20 aqui. Eu vi. O Wagner destacou muito ele. Eu fui pesquisar nos jornais espanhóis, jornais da mídia europeia. É muito cotado na Europa, né? Vai estar brilhando logo. Sim. Logo. Já. E aí a gente ganha do Barracas aqui e tem o terceiro jogo lá na casa dele. Ginásio lotado, torcida perturbando, gritando. Primeira coisa que eles vêm xingar é o brasileiro. Não sei por que eles têm na cabeça. Tem tanta gente para eles perturbar, mas tem que perturbar o brasileiro primeiro. Aí acaba que a gente ganha a gente empata 2-2 e ganha nos pênaltis. Com Boca na semifinal. Aí acabamos sendo eliminados em casa por 6-4. Perdemos. Aí o Boca me perde a final do São Lourenço.
Sim, o Boca é uma potência, né? Eu acho que tem dois jogadores na seleção argentina. A seleção argentina, inclusive, foi campeã do último Mundial, né? De futsal. Tem hoje vários destaques na Europa, principalmente na Espanha, né? É uma potência hoje também, né? Cresceu muito o esporte. Mandaram, o Folha Seca está perguntando, e o Boldo também tinha perguntado, se existem outros brasileiros na Liga Argentina, além de você? Então, para o Racing veio um brasileiro, chegou um pouquinho depois de mim, o Matheus, que foi até o Dimas, que está aí na live aí, Dimão, goleiro. Foi esse rapaz que me trouxe. E ele trouxe esse outro menino, Matheus, também. Morador aí do Rio de Janeiro ali, mora ali no Parque União também. Tá? Mas só que agora ele vive lá na outra casa. E eu estou vivendo aqui no outro apartamento com minha família. Então, e na Liga, ano passado, tinha um no Ferro. Mas eu não sei o que aconteceu. Ferro Carril. Mas eu não sei o que aconteceu, que ele jogou contra a gente aqui, depois, acho que umas 5, 6 rodadas, ele saiu, sumiu. Não tive mais informações. Mas que eu saiba, no momento brasileiro, não tem não. Só eu e outro menino que joga comigo aqui também. Ah, sim. E me diga uma coisa, até tinha falado em off contigo sobre a questão, por exemplo, como que é a sua relação com a Argentina hoje? Você aceitaria uma naturalização, jogar na seleção? Isso é muito pouco presente entre Brasil e Argentina, mas como que é a sua relação com a Argentina hoje? Minha relação com a Argentina, por enquanto, é puro amor. Aqui agora é minha casa, não volto para o Brasil mais não. Só volto eu brinco com eles aqui que eu só volto pro Brasil no dia que eles me mandarem embora. Pegar minha mala e me botar dentro do avião. Aí eu volto, mas ao contrário. Bebendo disso, muito vinho já? Nada. Uma coisa. Nunca coloquei uma gota de álcool na boca, acredita nisso? Atleta, né? Pô, aqui a gente bebe bastante. Uma das coisas na tarde mais presente é beber. Mas então. Eu participo, eu fico até a última cerveja. Tomo minha Coca-Cola, tomo meu suco, tomo minha água. Eu fico com vocês até a última cerveja, mas não bebo. Mas fico aí, acompanho, fico na resenha, que é a melhor coisa, né? É a melhor coisa, né? A interação. Aqui no Barbosão é obrigação, a gente tem que ter resenha. Com certeza. E me fala, o Dudu tinha me perguntado, feito uma pergunta lá no início, eu queria que você falasse. O que você prefere, Manuel Tobias ou Falcão? E como que foi a importância dele? O que você acha da importância deles? Foi uma pergunta lá no início, eu anotei aqui. Eu também não vi aqui, não. Perdão. Eu anotei aqui porque... qual a característica que você acha dos dois, assim, tipo... Então, Manuel Tobias, eu era muito pequeno, mas eu lembro, tem algumas imagens, vídeos e tudo mais, mas então, eu sou muito fã do Falcão, né, cara? Eu tive o prazer de jogar contra ele. Então, é uma coisa diferente. Pô, o Falcão é o rei, não tem outra explicação. O rei, o melhor de todos os tempos, não tem outro. O Falcão, ele teve uma experiência no São Paulo. Antes, eu acho que ele teve no Portuguesa também. Mas ele teve uma experiência no São Paulo, que eu sou São Paulino, eu acompanhei bem, assim. Inclusive, é meio... Para quem só viu de longe, não viu de perto, acha que ele fracassou no São Paulo. Na verdade, ele fracassou, mas não foi por falta de muito adaptação. A verdade é que o Leão não queria a contratação dele de jeito nenhum, brigou com a diretoria forçou o Leão, o Falcão estar. O Falcão viveu um inferno no São Paulo com o Leão, inclusive ele entra nos jogos e joga bem, inclusive quase fez um golaço do meio de campo. Só que não sustentou essa perseguição do Leão, infelizmente, porque o Leão, acho que 1 mês ou 2 meses depois, pede para ir embora para o Japão. Se o Falcão tivesse aguentado mais um pouquinho, ia pegar o Paulo Autuori, que é de uma outra mentalidade, talvez um pouco mais aberto, seria muito melhor, né? O Falcão, essa experiência do campo para o futsal, muita gente tem preconceito por essa experiência do Falcão, e nem sempre, né? Eu penso da mesma maneira. Eu penso da mesma maneira que você colocou aí, exatamente igual. O Falcão era muito habilidoso no campo, era impressionante, ele tinha o drible curto e pensava muito rápido, característica muito presente dos jogadores que vêm do futsal. A gente vê isso muito no Neymar, inclusive, que tem uma formação no futsal, o próprio Coutinho, que é trabalhar em espaços curtos, passes curtos, muito dinâmica, né? Triangulação, a formação do triângulo, que é muito presente, né? O Dudu tá falando aqui, o Manuel Tobias também foi pro campo no Grêmio, né?
O Manuel Tobias tentou mais, eu acho. O Manuel Tobias largou o Carlos Barbosa uma vez também para jogar, eu acho que no Caxias. Não tô, o Manuel Tobias também tentou bastante. É difícil, eu imagino que deve ser difícil a adaptação. Como que é a diferença, você que jogou os dois, como que é a diferença da preparação física do campo para o futsal? Então, esse assunto de espaço reduzido e tudo mais, hoje em dia no campo você trabalha muito isso, né? Hoje você vê na Europa, todo mundo fala, não, a gente só faz campo reduzido, não sei, 3 contra 3 e tal, espaço reduzido. Isso a gente que tem a formação no futsal facilita pra gente, né? Porque a gente vem acostumado a jogar no espaço reduzido desde pequeno. Então, quando você ganha 2 metros a mais, para você já é muita coisa. Já tem mais tempo para pensar, tem mais tempo para agir. Então, a velocidade de reação é muito mais fácil, pelo menos ao meu ver. E a diferença pelo menos daqui da Argentina, né, para a preparação do campo aí do Brasil e do futsal daqui, a gente trabalha muita força, porque o jogo tem muito contato, quase não tem falta, isso que eu vinha te falando. Então, a gente tem que aguentar o tranco, né? No início, cara, eu lembro, as 3 primeiras rodadas do campeonato ano passado, eu não aguentava andar. Meu corpo doía todo, da cabeça aos pés. Eu falava pro preparador físico assim, por favor, faz uma banheira de gelo que eu não aguento andar, pela intensidade do jogo. Às vezes eu brinco com os meus amigos, tinha gente aí que estava na live, não sei se ainda tá o Renatinho, joga em outros países e tal. Eu comento com um ou com outro, que aqui a gente joga no máximo 4 minutos e não dá. Tem que sair, respirar um pouco, no máximo 4 minutos. Porque aqui todos os times marcam em cima, nenhum time marca atrás. Então a intensidade é muito alta, é ataque e defesa o tempo todo. Se eu paro 1 segundo, o outro time já tem superioridade numérica, já são 4 contra 3. Então em um campeonato que é muito competitivo, 4 contra 3, contra uma equipe que tem qualidade, você vai sair em desvantagem quase sempre. Entendeu? Entendi. E a intensidade é muito alta, Jones. Aí você tem que ter uma resistência, tem que treinar muito mais resistência também, né? Agora, o futsal tem uma vantagem muito grande que é as substituições, né? A substituição é ilimitada, né? Sim, pode entrar isso aí. Aí você pode fazer essa rotação e manter a intensidade muito maior do que o futebol, né? Sim. Eu tenho, por exemplo, eu parei muito de jogar futsal, embora eu gostava muito, eu parei acho que com 25, assim, pelo menos de pelada, por causa do joelho. E eu achava, e é justamente isso, acho que também o Dudu colocou aí, você no futsal é o tempo todo participando do jogo. A bola chega o tempo todo e você tem que estar na rotação o tempo todo. No campo, por exemplo, no meu caso, que sou ponta, eu jogo a pelada, eu fico muito tempo sem participar do jogo. Dá para dar aquela respirada, o jogo tá lá do outro lado, então você respira. No futsal não existe isso. O futsal, eu imagino que é de um nível de intensidade. E aí, mas qual é o exercício que vocês fazem para tentar manter essa intensidade? Tipo, o que eles elaboram diferente, assim? Assim, diferente não tem muita diferença. Assim, o que a gente treina muito é isso. Prevenção de lesão a gente faz muito, aqui ao extremo. A prevenção de lesão ao extremo. O que seria prevenção de lesão? Mas o que seria prevenção de lesão? Exercícios de core, que a gente chama, né? Zona média, que é quadril, essa parte assim que a gente tem que estar bem fortalecida. Raciocínio rápido, entendeu? E muita movimentação. Bater e sair, velocidade de reação. Tipo, assim, não sei como te explicar, mas a prática mais ou menos é essa. O tempo todo velocidade de reação, superioridade numérica, 3 contra 2, 4 contra 3, o tempo todo assim. O treinamento é praticamente isso. Tirando a parte tática, né? Mas o preparador físico aqui, praticamente ele apresenta isso pra gente já no aquecimento. O aquecimento já começa assim, já é um aquecimento para quando você chegar na quadra, você já tá, eu brinco aqui que a gente chega no treino morto já, só no aquecimento já te mata, porque o que ele faz, é loucura, parece loucura, mas aí você com o tempo vai, depois que eu peguei o ritmo que fui jogando, é tranquilo, mas assim, o início e a adaptação dos treinamentos foi difícil, que eu lembro que eu cheguei assim de tarde, aí já fui direto treinar e me lembro, cheguei em casa e não aguentava. Primeiro dia de treinamento eu falei, meu pai do céu, que loucura é essa?
E aí eu fui percebendo que era necessário. Primeiro amistoso eu já vi isso, segundo amistoso eu fui, então é necessário, então... E hoje, o ano passado, o nosso preparador físico acho que foi eleito o melhor preparador físico da competição, assim, sabe? Tinha uma parada dessa, assim, que eu me lembre. E, pô, nosso time, 80% dos jogos, a gente ganhava tudo no segundo tempo. Ou quando estava empatado, o segundo tempo nosso era... E a gente tinha uma rotação muito boa. O treinador aqui saía os 4, entrava outro quarteto. Trocava quarteto por quarteto. Então, tipo, eu jogava 4 minutos, saía, entrava outro quarteto. E meu quarteto descansava 1, 2 minutos, dependendo de cada jogo, e voltava os 4 juntos, entendeu? Mais ou menos funciona dessa maneira. Então tem que ter elenco, né? Tem que ter um elenco Sim, equilibrado, inclusive, né? Sim. É igual basquete. No basquete, você se ganha campeonato muito se você tiver um banco de reservas muito forte para manter a rotação em alta, né? Imagino que o futsal deve ser isso também, né? Você tem que priorizar elenco. Inclusive, no futebol, agora com as 5 substituições, aumentando as 5 substituições, provavelmente vai começar a ter um pouco isso, né? Tipo, a valorização do elenco. E esse ano, qual a perspectiva do Racing esse ano aí no Campeonato Argentino? Ano passado vocês entraram para... Já tinha vindo da Série B, conseguiram acesso ao playoff, foi surpreendente para a imprensa, para todo mundo, porque não era favorito, mas esse ano, qual foi a perspectiva que vocês colocaram, meta? Então, o objetivo inicial era tentar manter a base, né, do elenco, e conseguiu. A grande maioria continuou, lógico, saiu 1 ou 2 ou 3, chegou uns 2 atletas para agregar também, mas o objetivo principal esse ano que a gente botou como grupo, junto com a diretoria, com tudo, era ser campeão de alguma coisa. Ser campeão ou da Copa Argentina, ou da Liga, de alguma coisa a gente tinha que ser campeão, mas com tudo que aconteceu, né? Assim, pode ser que mês que vem a gente volte a jogar, vai ser um torneio mais curto, vai ser totalmente diferente do que a gente estava acostumado. A gente não sabe se vai ter a Copa Argentina. A Copa Argentina é como se fosse a Copa do Brasil no campo. Pega todos os times, todas as divisões, sorteia, mata-mata em campo neutro, um jogo só, empatou a pênalti e assim vai, até o final. E a gente não sei como vai ficar o regulamento e tudo mais, até o momento a gente não sabe. Mas a ideia, o objetivo principal que nós colocamos lá no início foi esse. Esse ano a gente tinha que ser campeão, porque a gente viu que ano passado a gente ficou por muito pouco. Pelo trabalho que a gente fez ano passado, a gente viu que a gente batemos ali na trave e tinha chance de conquistar algo grande ano passado. Então, já que não conquistamos ano passado, esse ano a gente ia correr atrás. É isso, igual você colocou, né? O Boca que foi eliminou vocês, era o grande favorito do campeonato, né? Perdeu do São Lourenço, mas era o grande favorito. Vocês fizeram uma campanha eliminando Barracas, como a gente colocou aqui, que era um grande clube lá, né? E me fala o seguinte, vamos tocar naquele assunto lá no início, que eu acho que é bastante pertinente, sobre a questão da pandemia. Aqui no Brasil, a gente está começando um processo pelo menos no Rio de Janeiro, de flexibilização. Mas nacionalmente a gente tem um governo que não planeja nada, não planejou nacionalmente como que a gente entrar em isolamento, mal garantiu a questão do auxílio para os trabalhadores, né? O Rio de Janeiro também foi péssimo, a gente vê as crianças sem receber merenda aqui no Rio, sem receber a cesta básica, que seria a merenda. A gente, pelo menos pelos noticiários e pelo que a gente acompanha, a gente vê uma grande diferença entre Argentina e Brasil na construção da pandemia, e inclusive na saída da pandemia, né? Queria que você tocasse, porque você tem família aqui no Brasil, né? Inclusive o seu irmão teve Covid, né? Foi para o RUP. Um grande abraço também aos trabalhadores do RUP. O SUS aqui, o SUS se mostrou nessa pandemia aqui no Brasil um exemplo de sistema de saúde. Como que você sentiu isso, assim? Como que foi para mim, como foi ter presidente aí e como você viu a sua família não ter presidente aqui no Brasil? Então, eu também não fazia ideia do que ia passar, né, quando começou isso tudo, né? Então eu tava meio assim, caraca, e agora? O que vai acontecer? Como é que vai ser feitas as coisas aqui? E eu presenciava que estava no Brasil, tava tudo normal, ninguém fazia nada, não tinha nada. E aqui começou a primeira semana, só isso, farmácia e mercado obrigatório. Só isso que pode abrir, o resto fecha tudo.
Aí o pessoal me zoava assim, pô, não dá pra cortar esse cabelo não? Eu falei, pô, gente, a gente tá numa pandemia, como é que eu vou cortar o cabelo? Não, aqui no Brasil tá tudo aberto. Eu falei, que isso, vocês estão malucos, vocês estão doidos, cara. E assim até agora. Ontem mesmo, esse dia eu tava falando com a minha sogra, tava zoando ela. Aí ela falou assim, caraca, ô, meu genro, tá o cabelo grandão, né? Eu falei, putz, aqui o negócio tá doido, não posso cortar o cabelo ainda não. Como é que eu vou no salão? O salão tá fechado. Então, ela, não, aqui tá funcionando. Eu falei, então, aqui infelizmente não pode não. Entendeu? Isso assim são detalhes dessa diferença. Tipo, o mercado até hoje aqui entra de um em um. O corredor só pode ter uma pessoa, 2 metros. Tem 10, 15 pessoas, fecha, espera sair para entrar outra. Não é assim, aqui ainda está dessa forma. Eu falo. Tem um controle sanitário muito maior, né? Sim, sim, cara. Como é que eu vou te explicar? Antes, agora que está começando a flexibilizar, não. Mas esse negócio que eu falei da polícia era assim, cara. A polícia ficava na rua, se você tivesse de bobeira sem fazer nada, era preso. Não tinha resenha, não tinha meio termo. Você tá na rua fazendo o quê? Ah, não, tô na rua fazendo nada. Tchau. Eu cansei de sair para ir no mercado e vi a gente na caçamba do carro, pô. Por quê? Porque tava preso, porque tava na rua. Sim, tava na rua por andar, sem fazer nada. Ah, vou sair para tomar uma cerveja. Pô, eu via gente aí no Brasil, em bar, em tudo. Gente, que loucura é essa? Ainda morria 500, né, na época, morria 200. Agora tá morrendo 1.000, sei lá, nem sei mais como é que tá essa conta aí. Porque aqui... Estamos em média de 1.200 com a interiorização dos casos muito forte. Tipo, o vírus está se espalhando para o interior do Brasil de uma forma bem sinistra, assim. Aqui teve província, né, que eles chamam, teve província no interior que não teve um caso, pô. Os caras fecharam, fizeram tudo, entrava comida, entrava as coisas, tinha as normas de segurança, de prevenção, não teve um caso. Aí teve umas outras que tiveram poucos, aí depois foram abrindo o comércio local e foram se recuperando. Aqui em Buenos Aires, como a maior parte da população está aqui e tudo mais, é a capital do país, que começou a subir um pouco, mas os cientistas dizem que é normal, porque tem mais gente na rua, mas o sistema de saúde aqui vem dando conta, pelo menos que eu vejo, né? Assim, eu não acompanho, vou te dizer, eu posso te dizer que eu acompanho tudo, mas assim, por alto eu acompanho, eu sei das coisas que estão passando, eu sei das informações, eu sei do que as coisas que a gente pode fazer, o que não pode. E aqui tinham liberado para passear com as crianças 500 metros da sua casa, terça, quinta e sábado. Você levar, tipo, que as crianças ficar trancadas dentro de casa é muito complicado, né? Durante 3, 4 meses. Aí liberou isso, aí o número de casos subiu, pum, bloquearam, parou, não pode mais, volta tudo. Vamos esperar baixar de novo, aí você pode levar. Você vai numa vendinha, vai na padaria, aí tudo bem, você leva seu filho ali devagar, vê se está vazio, vê se está cheio, mas assim, no risco. Eu mesmo não faço. Tô falando por mim, minha filha tem 4 anos, está aqui do meu lado, eu não faço. Eu vou, eu compro, limpo tudo, lavo tudo, tomo todos os cuidados, álcool em gel, essas coisas todas, mas é uma diferença enorme, cara, do Brasil para cá, cara, uma diferença enorme. Aqui também teve o auxílio, né? Aqui o auxílio foi 10 mil pesos, se eu não me engano. 10 mil pesos eu acho que estava dando uma faixa de R$800, se eu não me engano. E não teve essa coisa toda de... Eu me lembro bem no início, não teve essa, não, a gente não pode pagar isso, a gente vai pagar menos, a gente vai pagar tanto, a gente vai pagar isso, aquilo. Não, é esse valor, que é esse valor mais ou menos alcança para a população, um mês a gente vai vendo, se precisar a gente dá mais, se melhorar a gente não dá, e foi feito dessa maneira. E teve uma articulação política entre oposição, governo, atuação junto com os governadores e prefeituras muito mais presente que o Brasil, né? Aqui a gente teve uma disputa política e uma negação, inclusive, do vírus por parte do presidente, que atrapalhou muito. Aí parece que teve uma articulação muito maior, né? O presidente articulou, inclusive, com o Macri, com o ex-presidente, com os governadores que eram oposição. Ou seja, existia uma cooperação muito maior, né? Sim. Isso reflete na taxa, né? Na taxa baixíssima da Argentina comparado ao Brasil, né? Inclusive, existe muito medo dos argentinos com a migração daqui do Brasil para lá, né? Porque o Brasil hoje virou uma bomba relógio no continente. Ainda mais com a interiorização. Mato Grosso e o sul do país, do Brasil hoje, estão bombando de casos. Isso coloca em risco o Uruguai e a Argentina, queira ou não queira, né? Porque estamos caminhando no sentido
da fronteira. É muito Verdade. impressionante. E você, com certeza, deve estar morrendo de saudade da família, sem poder vir ao Brasil, né? Deve estar muito difícil, né? Eu passei 68 dias sem ver minha filha. Eu trabalho num hospital. Deve ser muito difícil para você também não poder ver seus irmãos, a família aqui no Rio, né? Você vem muito ao Rio? Você Então, vem uma, duas vezes? ano passado eu passei 10 meses aqui direto, sozinho. Minha esposa e minha filha estavam no Uhum. Brasil. Porque não tinha como eu trazer ainda, mas eu também era uma experiência nova, eu queria ver como é que ia ser para esse ano, sim. Aí eu cheguei a um acordo com o pessoal aqui e eu pude trazer minha esposa e minha filha. E meu pensamento é o seguinte, eu já até conversei isso com meus pais, com meu irmão, com toda a minha família, que se continuar dessa forma, eu não faço questão nenhuma de ir ao Brasil. Pelo contrário, eu tenho até Difícil, né? medo de arriscar botar minha filha, minha esposa no avião, e no aeroporto, não sei, a verdade é essa, né, cara? Eu vejo que, assim, muitas pessoas não se cuidam. Eu converso com meus pais, eu falo, ó, vocês dois, meus dois pais são de risco, que eles chamam, né? Em casa o dia todo, meu irmão faz tudo, meu irmão já teve corona. Então, Sim, cara. eu até brinco com ele que ele pode fazer tudo. Mas eu não, meu pai e minha mãe, eu e meu irmão combinamos, a gente se vira. Se tem gente para levar, quando meu irmão estava internado, a gente pediu socorro a amigo, a familiar mais próximo, para meu pai e minha mãe não precisar sair da rua, sair de casa, né? E por isso, porque eu, de coração, eu não volto, assim. Eu poderia ir, nossa passagem está marcada para 10 de dezembro ou 15, por aí. Mas se continuar dessa forma, eu fico aqui e nem vou, só vou no outro ano e para curtir as férias e tudo mais, mas de verdade, nesse Esperamos que momento, até da dezembro tenha forma, vacina, inclusive, né? se Deus Esperamos que quisesse até dezembro. acontecer. E a gente está chegando já aos 52 minutos, Lincoln. Fala um pouquinho aí, então, acho que tu tá analisando do desenvolvimento do futsal, umas considerações aí, o que você acha que vai ser o mundo do futsal, como tá, qual a sua perspectiva, inclusive, os seus planos futuros? Então, aqui o crescimento do futsal tava demais, cara. E aqui e aí só ajuda porque há uma união para as coisas andar, sabe? Isso que você falou do governo é pura verdade, eles se uniram tudo e no futsal acontece a mesma coisa. Aí no Brasil é uma federação brigando com a outra, as confederações querendo mandar, e um quer uma coisa, o outro não quer, interesse econômico, e ninguém acaba que a coisa não anda, a modalidade não anda, né? Então, Uhum. aqui não, aqui parece que o crescimento vai continuar, e graças a Deus eu estou aqui podendo presenciar isso. E meus planos futuros sinceramente, por mim, eu me mantenho aqui, tranquilo, sabe? Graças a Deus eu estou num clube que me dá uma boa condição de trabalho, me dá uma estrutura boa para mim, para minha família. E, assim, lógico, se aparecer uma Tá proposta apaixonado muito pelo Racing, boa, né? Tá sim, de apaixonado pelo coração, Racing. totalmente, de coração, totalmente. Se aparece uma proposta que pode mudar a minha vida, uma diferença econômica muito grande, aí é uma coisa a se pensar. Mas mesmo assim, eu ainda vou colocar na balança a confiança que eu tenho aqui, o profissionalismo, o ser humano dos diretores que eu tenho aqui, tudo isso, entendeu? Eu vou botar na balança isso. Eu não posso dizer que se eu receber uma proposta assim, eu vou sair, vou embora e tchau. Não, mas assim, eu estou muito feliz aqui e pretendo continuar essa felicidade aqui. Que ótimo, Lincoln. Foi bom ter você aqui com a gente, cara. Foi um ótimo papo. Eu acho que uma experiência muito foda, né? Uma experiência de um brasileiro no futebol argentino, no futsal argentino. Coisa que a gente não vê no futebol muito raro, inclusive. Um jogador brasileiro tá na Argentina no futebol de campo, né? E o Lincoln trouxe pra gente aí a paixão pelo Racing. Buenos Aires também, né? Você gosta de Buenos Aires? Buenos Aires é minha casa, alfajor, É, carne, muito, carne. A carne aqui é espetacular. Eu aconselho a todo mundo a experimentar a carne argentina, por muito favor. boa, né? Então, aí a gente, do Barbosão, cara, a gente vai estar desenvolvendo agora, a partir do início de agosto, uma TV do campeonato, que vai ter vários programas.
E um dos programas nossos vai ser sobre futsal, vai ser inclusive o irmão do Lincoln que vai tocar, o Wagner, um grande conhecedor de futsal. A gente vai estar tentando transmitir para o público um pouco da cultura do futsal, né, que é pouco divulgado. Eu acho que tem poucos programas que tratam o dia a dia do futsal, né? Não somente como que está o desenvolvimento da liga na Argentina, o desenvolvimento da liga no Brasil, Espanha, por exemplo. A Europa conta hoje com ligas muito organizadas e muito fortes no futsal, muito já desenvolvida. Como também conceitos básicos do futsal para estar tentando ajudar a popularizar o futsal. Vai ser um grande projeto nosso aí com o Wagner, que a gente vai estar tocando agora a partir de agosto. Lincoln, eu queria desejar aí para você todo sucesso. Espero logo estar podendo aí ir no Cilindro ver você jogar. Eu sou apaixonado também pelo futebol argentino. Já trabalhei com futebol argentino, inclusive, em pesquisa, em scout. Sou um torcedor do Chacarita Juniors. Espero estar voltando aí depois pós-pandemia a terras argentinas, tão queridas aí. Eu gosto muito da cultura argentina, cinema e principalmente futebol. Eu sou um fã do futebol argentino. Espero estar podendo te ver aí logo aí, marcando seus gols. Seu pivôzão, né? Sim, sim. Dizem, né? Então, cara, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar passando para vocês um pouco da experiência que eu estou vivendo aqui. E sucesso aí pro meu irmão que vai comandar essa nova empreitada aí. Wagner, sucesso, irmão, te amo. E é isso, muito obrigado. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. E um grande abraço, amigo. Tu vai estar junto com a gente aí, a gente provavelmente vai estar acompanhando a Liga Argentina aí de perto aí com o Wagner. Eu já acompanho há um tempo via Instagram e Twitter do Racing. Espero todo sucesso para você, irmão. Grande abraço. Obrigado aí o pessoal aí que acompanhou a nossa live aí. Foi ótimo estar com vocês aí nesse sábado aí. Grande abraço, irmão. Um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu. Tchau.